Quero que você abra a Bíblia em Lucas 8 de novo. A gente leu aqui a partir do versículo 5, mas nós vamos ler agora a partir do versículo 4. Lucas 8. Eu acho que Deus tem um propósito com Lucas hoje, né? Com esse capítulo 8 de Lucas. O versículo 4, você achou já? Enquanto você acha, eu vou ler o 4. Diz: ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Então, mais uma vez, vemos Jesus aqui numa cena rodeado por uma grande multidão. Estou em Lucas 8, Andinho. Lucas 8. Lucas 8. Mas, agora, volte para Lucas 8, versículo 1. Porque é isso que me interessa hoje. Não necessariamente essa multidão. Mas veja o que diz aqui Lucas 8, versículo 1. Posso ler? Depois disso andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Achar que Jesus era um homem que andava rodeado de mais 12 homens é desconhecer a dinâmica ministerial de Jesus. É lógico que a Bíblia é escrita num contexto machista, num contexto patriarcal. E quando nós vamos lançar os nossos olhos sobre a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia é palavra de Deus nas condições humanas. E nas condições humanas da época em que a Bíblia foi escrita, a mulher não tinha tanto valor. Mas é interessante como Jesus abre valor para o seu ministério, na sua vida, para as mulheres. Eu duvido, com D maiúsculo, com duvido em negrito, itálico, taxado, sublinhado, que qualquer outro mestre da lei, da época de Jesus, andasse rodeado de um grupo de homens e de mulheres. Duvido. Eu já expliquei isso aqui para vocês, como era a relação entre mulher e mestres da lei. E já disse aqui várias vezes que um fariseu, um escriba, um mestre da lei da época de Jesus, se tivesse que ensinar a lei a uma mulher, preferia rasgar essa lei a ensinar a mulher. De fato, a mulher era sofrida demais naquela época e ainda é hoje, de fato. Mas aqui Lucas, que é um escritor dos 4, o mais atento aos detalhes, não deixa passar em branco que Jesus não era um homem que para onde ia rodeado de apenas 12. Veja que esse texto está falando de Maria Madalena, uma mulher que morava numa cidade chamada, num local chamado Magdala, por isso que é Maria de Magdala, Maria Madalena. Quem é a outra aí? Susana é a terceira ou a segunda? Terceira. De Susana nós não sabemos mais nada, só ela aparece aí. Mas a outra era, Joana era esposa de Cusa, não é isso? Que era procurador de Herodes. Não só essas 3, mas a Bíblia diz aqui no fim que muitas outras davam suporte a Jesus com os seus bens. Vocês que chegaram atrasados, não viram quando eu falei da minha experiência ontem à noite, no fim da noite, quando eu fui mandar um torpedo de celular parabenizando as mulheres dessa igreja por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Mulheres que receberam esse torpedo, levante a mão aí para mim, por favor. Mulheres que não receberam, eu preciso do seu número, tá bom? Então, eu vinha dizendo que eu tenho 17, 18 grupos de 20 pessoas, cada grupo tem 20 telefones,
de pessoas dessa igreja que eu tenho os telefones. Eu não tenho o telefone de todo mundo da igreja, mas tenho o telefone aí de 300 e tantas pessoas dessa igreja. E eu fui selecionando só as mulheres em cada grupo de 20. Quando eu fui mandar para a igreja, para as mulheres que não exercem liderança, que eu boto lá IBC1, IBC2, IBC3 de 20 em 20, geralmente ia entre 11 e 13, 11 e 14 mulheres em cada grupo de 20. Eu percebi, bom, então, na plateia da nossa igreja, a gente tem uma maioria de mulheres. Aí fui mandar para os líderes. Eu tenho 3 grupos de líderes. 2 grupos de líderes de grupos pequenos e um grupo de líderes gerais. Quando eu fui mandar para o grupo de líderes de grupos pequenos, a proporção se manteve a mesma. 11, 12, 13 para cada 9, 8, 7 homens no grupo de 20. E eu disse, nossa igreja é liderada na sua maioria por mulheres. Aí fui mandar para 2 grupos que eu tenho, que formam ali os primeiros grupos de liderança. Montam uns 9 pessoas. Das 9, 1, 2, 3, 4, 5 são mulheres e 4 são homens. Bom, só falta essa igreja, em nome de Jesus, um dia ser pastoreada por uma mulher. Como eu ia ficar feliz se eu passasse o bastão de pastoreio dessa igreja para uma mulher. Mas é lógico que isso já é uma amostra científica muito, muito, muito clara de que nossa igreja é o que é por causa das mãos das mulheres. Não tenho nenhuma dúvida disso. E eu quero parabenizar vocês disso. Mas eu ouso dizer que o ministério de Jesus não seria o que foi sem a presença de mulheres. Interessante esses versículos 1, 2 e 3 de Lucas 8. Eu acho muito interessante, principalmente no fim do versículo 3, quando diz, e muitas outras que davam suporte a Jesus com os seus bens. Jesus, ultra inteligente como era, jamais abriria mão da presença feminina no grupo dele. Essa presença feminina traz para Jesus e o seu movimento o sustento necessário que é muito peculiar à natureza da mulher. Queridos e queridas, mas principalmente queridas e queridos, ai de nós se não fosse a natureza sustentadora das mulheres, como foi aqui a natureza sustentadora dessas mulheres, que aqui o versículo 3 está dizendo, e muitas outras, veja, não eram só 12, e muitas outras, se tivesse ali 5, 10, ele não ia dizer muitas outras, porque quando tem 5, 10, a gente não diz muitas outras, a gente diz e mais 10, e mais 15, mas ele diz, e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Essa natureza sustentadora da mulher, que encanta e sustenta o mundo. Deixa eu dar aqui alguns exemplos do poder sustentador da mulher, não só para o ministério de Jesus, não só para a Igreja Batista em Coqueiral, não só para qualquer outro exemplo que eu venha dar, ou todos esses que eu vou dar, mas para nós enquanto pessoas que se estruturam na vida. Domingo de manhã, vá lá para frente do Aníbal Bruno e veja na proporção de pessoas que visitam os presos, vocês têm essa experiência lá, quantas são mulheres e quantos são homens. Eu morei ali na frente e eu via os ônibus despejando dezenas de mulheres. Elas são quem vão dar sustento aos filhos, aos maridos, aos sobrinhos, elas são quem estão lá. Vai para um presídio feminino, você não vai achar fila de homens no presídio feminino. É até degradante você vê que nos presídios masculinos a gente tem centenas de metros de filas de mulheres, mas quando você vai para os presídios femininos, você não vê esse poder sustentador do homem. Morei já algumas vezes da minha vida em hospitais, principalmente aqui no Otávio de Freitas, que Deus me dá a alegria sempre de quando precisar, já é automático, parece que a UPA
tem alguma coisa na minha testa que diz, pelo amor de Deus, me encaminhe para o Otávio de Freitas, e a gente vai para o Otávio de Freitas. Dormi ali 30 dias com minha mãe, e na hora do refeitório de acompanhante, que por sinal a comida é uma delícia, né, do refeitório dos acompanhantes, quando a gente pega a fila para ir para o refeitório dos acompanhantes, levanta a mão quem já teve essa experiência aqui. Qualquer hospital público aqui que a comida vá para um refeitório. O que é que predomina no refeitório dos acompanhantes? Mulheres. Quase 100% dos acompanhantes são mulheres. Meu pai, quando completou 15, 16, 17 anos, desandou na vida, comprou um 38, saiu bebendo cachaça e acabando forró lá na terra da Barra de São Pedro. Ele disse, não tinha uma madrugada que minha mãe não ficasse ajoelhada rezando até o último filho chegar. Vocês, mulheres, receberam esse DNA de sustentação, e ai de nós, se não fossem vocês. Eu sou um bem-aventurado, a minha vida é recheada de muitas mulheres especiais, desde a minha avó Toinha, a minha avó Adélia, que quando meu pai batia na minha mãe, era minha avó que recebia minha mãe e os 7 dentro da casa dela. A família de Erivaneide, que a avó criou os filhos sozinha, que a tia criou os filhos sozinha. As famílias do nosso projeto, dos nossos projetos, que quando a gente faz uma reunião de pais, Cristina, Paulo, qual é a proporção de mulheres para homens? 9:1, né? 9:1, se não for mais, tem que ser 9:1 para não ser 9:30, mas se não for 19:1, né? 39:1, são vocês mulheres que dão essa sustentação. Isso tem sido assim desde que o tempo é tempo, desde que o mundo é mundo. No ministério de Jesus não foi diferente. Quero louvar a Deus pelas mulheres dessa igreja. Hoje eu quero usar o tempo da minha pregação para dizer que louvo a Deus pelos testemunhos de mulheres dessa igreja. Hoje mesmo, de manhã aqui, nós escutávamos Berenice dizer que muitas vezes, sustentando seus 3 filhos, sozinha, prestes a passar fome, chegava Fátima, sua mãe, que sustentava também vocês 3 sozinha, e dividia a comida que ela tinha para a casa de Berenice. Hoje são 2 baluartes nessa igreja, que arrebanharam seus filhos. Estão aqui não só Berenice e Fátima, mas seus filhos e seus netos, ensinando as suas crianças no caminho que devem andar. A mãe da irmã Ana, né, irmã Ana, que tanto orou, que tanto chorou para que Ana se convertesse, está aqui Ana hoje. As líderes dessa igreja, eu comecei aqui apresentando as mais velhas da nossa igreja, como a Amélia, que tem, eu acho que hoje a Amélia é a mulher que tem mais idade. Ela tem 88. Ela nasceu em 28, mesmo ano que a irmã Falcão. Então as duas estão aí, mas ela aniversaria primeiro, não? Não, a irmã Falcão. Ah, então a irmã Falcão continua no seu posto aí, irmã Falcão, por alguns meses. A senhora continua sendo a mulher, mas eu gosto de usar a expressão velha, viu? Me perdoem, eu gosto de usar, porque eu sou fruto de uma geração que a gente respeitava os mais velhos. Aí depois a gente chamou os mais velhos de tio, chamou os mais velhos de ancião, de terceira idade, e perdeu o respeito. Então eu gosto de chamar, porque quando eu for velho eu quero que me chamem de velho também. E estará aqui, está aqui, vai lá para a cozinha, lavar prato, vai lá para a cozinha servir as crianças, todas as outras que eu apresentei aqui, delas as mais novas. Tenho certeza absoluta que a Igreja Batista em Coqueiral, que hoje, esse ano, completa 90 anos, jamais seria e jamais será o que é, se não fosse o mesmo exemplo daquelas mulheres que seguiam a Jesus, que Lucas registra aqui no versículo 2 e 3 do 8º capítulo da sua carta, dando suporte a Jesus. Hoje de manhã, um grupo de meninos de 14, 15 anos,
abriram a nossa reunião de liderança, dando um testemunho de vida. E na mesma hora, Marinalva, que eu não sei, Marinalva está aqui, falou comigo agora há pouco. Cadê Marinalva? Poucas vezes na vida eu vi Marinalva chorando. Marinalva parece que não é uma mulher que gosta de chorar muito em público. Mas hoje, quando ela terminou de ouvir o testemunho daqueles meninos, foi louvar a Deus, e ela usou essa expressão: eu louvo a Deus, porque todas as segundas-feiras, no jardim de oração, nós estamos aqui orando para que crianças como vocês entreguem suas vidas a Jesus. São mães de outros meninos. Ela não sabe nem o nome daqueles meninos do grupo, mas elas têm intercedido nas orações dessa igreja, que acontecem todas as segundas à tarde, a partir das 3, todas as sextas à noite, a partir das 7h30. Quem é que está aqui no silêncio, no anonimato, nos sustentando em oração? Um grupo de mulheres. O jardim de oração tem uma proporção de quantas mulheres para cada homem? Talvez 20 para 1, 25 para 1. E eu não posso dizer muito mais do que 1, porque quando o Nilson vem, Lucinaldo não vem. Quando o Lucinaldo vem, Nilson não vem. Então eles revezam ali os dois homens da história, mas mulheres orando. Na sexta noite, da mesma forma. Quando nós montamos vigílias de oração nessa igreja, as mulheres estão aqui presentes. Quando nós precisamos de gente para sustentar essa igreja, as mulheres estão aqui presentes. Eu louvo muito a Deus por isso. Eu louvo muito a Deus porque, se a gente for escrever a história da Igreja Batista em Coqueiral, lógico que a gente não escreveria mais assim: os 12 que seguiam Jesus, né? E uma ou duas, três, ou um grupo de mulheres. A gente talvez desse um nome diferente, desse uma demonstração diferente. Os nomes de todas essas outras estariam aqui. O interessante é que Lucas não se preocupa em dar nome aqui aos homens, mas ele se preocupa em dar nome às mulheres. Mulher querida, querida mulher, não só Deus está olhando para você, não só Deus está se preocupando contigo, mas Deus em Cristo mostrou a nós, ao mundo, o valor que vocês têm, a importância que vocês têm. Não é importância de ajudadora, não é importância de costela, não é importância de quem complementa. Vocês são fundamentos. Vocês são fundamentos. Vocês não estão abaixo dos homens. Isso é uma leitura equivocada de Gênesis. Isso é uma leitura equivocada da Bíblia. Vocês são tão preciosos ou tão preciosas quanto. Nunca permita que, pelo fato de vocês serem mulheres, ninguém jamais menospreze a sua vida por causa disso. Aqui nessa igreja vocês são provas vivas de que essa igreja não seria o que é se não fosse vocês. E vocês não são ajudadoras, vocês são fundamento. Vocês são fundamento nessa igreja. Eu peço que o Senhor cubra vocês de ânimo, cubra vocês de força, cubra vocês de coragem. Porque eu sei que são vocês que dentro das casas levam a maior carga, que na educação dos filhos levam a maior carga, principalmente carga emocional. Eu sei que são vocês que levam o fardo maior do que nós homens. Nós ainda somos frutos de uma sociedade que tem muitos resquícios de uma sociedade patriarcal machista. Graças a Deus que vocês estão conquistando os espaços de vocês, porque o espaço de vocês é igual ao espaço dos homens. Vocês não são costela, vocês não são lateral, vocês são par e passo. Vocês são sustentadoras. E na qualidade de pastor dessa igreja, eu quero deixar claro que essa igreja perderia seu fundamento se não fosse a força de mulher. Na qualidade de vocês, mulheres, na qualidade de marido, eu quero deixar claro que a minha casa perderia o seu fundamento se não fosse a sabedoria de Arivaneide.
principalmente na época que eu era ganancioso e queria subir ao mais alto que eu pudesse, foi ela quem sustentou meus 2 filhos, nossos 2 filhos. Na qualidade de filho, não estaria aqui hoje se não fosse minha mãe, sustentando a gente em integridade, em regras, em disciplina. Meu pai não faria isso. Meu pai achava que a função dele era comprar a feira no sábado. Todo o resto da carga familiar ficou com minha mãe. Na função de sogro, quero louvar a Deus pelas minhas noras, todas elas, principalmente as 2 atuais. Louvo a Deus por vocês. Deus abençoe a vocês. Nós temos uma homenagem aqui para vocês. Então eu só quero... Beré, venha para cá, por favor. Cadê Beré? Eu só quero que agora, quando vocês olharem para o ministério de Jesus, por favor, não respondam mais que Jesus andava rodeado dos 12. Ele andava rodeado dos 12, rodeado de Maria Madalena, rodeado de Joana, de Susana e de muitas outras. Tenho certeza absoluta que no grupo que não se separava de Jesus, tinha muito mais mulheres do que homens. Certeza absoluta. Se o evangelho chega até nós, chega por causa das mulheres que estavam nos 120 lá, naquela casa dos 120, que receberam a unção do Espírito. Vocês vão receber uma doce homenagem. Berenice fez um poema, que ela declamou esse poema, inclusive, numa rádio, estou sabendo aí, esse fim de semana. Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Mas vocês não precisam se encantar com o poema de Berenice antes de se encantarem com a vida de Berenice. Quem fez esse poema é uma mulher cuja vida encanta essa igreja. No ano de 97, quando essa igreja não tinha nenhum homem pastor apto para liderá-la, no ano mais difícil talvez da história dessa igreja até então, e eu acho que até hoje, foi essa mulher que Deus levantou para liderar essa igreja no ano de 97. Que Deus seja louvado, porque a gente tem o nome dela no hall dos 20 que já lideraram essa igreja nesses 90 anos.